Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando, vocês têm que terminar a obra começada. Que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra. Eu gostei dessa tradução da NVI. Que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina. Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim, depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia, na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo, não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. O texto continua e diz assim, ao amanhecer os anjos apressaram Ló dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia, isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus. O que leva alguém a agir dessa forma? Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar, salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar, até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância. O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando eu vou perder isso tudo e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4, de 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito, para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo.
Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora, no meio do caminho, Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então, será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria. Mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz: eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz: bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos. E por algum motivo, nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia. Uma criança, eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tente imaginar a mamãe, que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse. Descobrir que agora o marido com que ela casou quer mutilar o filho, numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero: só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, disse: tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece e vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés: você é um marido sanguinário, você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou: estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. É o que nós lemos em Marcos no capítulo 1, no verso 18. O chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama. A Bíblia registra, Marcos 1, 18. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca. Você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se não trabalha no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais. A gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer: eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16, 10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16, 10 registra: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação. Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa? Tem. Pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura.
Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é: minha noiva prometida a mim viveu uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois? A primeira reação de José é simplesmente trabalhar com a lógica. Se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio. Eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz: deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer: deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto, ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano, gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, toda hora está sendo empurrado. Não, segunda eu vou começar a dieta. Mas na segunda, ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente: isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo: é importante que você reflita antes de tomar decisões. Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz: qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses dois subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de dois grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza, a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós lemos que o sábio entende o tempo e o modo. Porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando, e daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente, porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo,
O primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade. Né? Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós. A tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente, nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse, sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês. Aonde pisar a planta dos pés, eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção. Eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam, até que chega a geração de Davi que diz, por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação, nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de, já conquistamos um certo terreno, aqui está bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar, ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué, se você tomar o cuidado de não apenas meditar,
Mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega, é muito equivocado. Nós vamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família, baseado na palavra de Deus. Que é um negócio, uma profissão ou cumprimento do seu propósito próspero. Porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra. E nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade que está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você. É você que precisa dele. Não é Ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo, comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes que, como foi dito, tantas pessoas entrando na casa dos milhares entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante de dizer, eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta. Há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar o próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente. Pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual que tente impedir as pessoas de corresponder ao convite do Espírito Santo. Eu declaro cada pessoa nesse lugar, os que nos acompanham pela internet, livres para responderem ao convite do Senhor. Você que está acompanhando a transmissão, você pode tomar essa decisão onde você estiver, a menos que você esteja no meio de uma tarefa, não permita isso. Eu gostaria que você parasse o que estiver fazendo. Se possível, você, como eles, pudesse ficar de pé, ainda que não esteja necessariamente na frente de outros, e fazer essa oração juntamente conosco. Há mais alguém? Eu quero pedir a cada um de vocês que veio à frente que faça uma oração comigo. Eu vou pedir que vocês repitam essa oração em voz alta, assim como você que nos acompanha pela transmissão. Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar é verbalizar,
é reconhecer um fato. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que só o Senhor é o único Salvador. Reconheço também que a sua morte e ressurreição foram a providência de Deus para a minha salvação. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da minha justificação. Eu declaro que hoje é um novo dia, é o início de um novo tempo, e que a partir de hoje serei um discípulo de Jesus. E você, Jesus, será o meu Senhor. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje sou totalmente teu. Eu falo isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela decisão dele.